Bom, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao quarto simpósio IB no Campus. É um prazer receber vocês na quarta edição desse evento, que encerra e celebra as atividades anuais do IB no Campus, que é um projeto do Instituto Brasil-Israel que oferece cursos, grupos de estudo, pesquisa e reflexão de forma gratuita anualmente. E esse espaço, né, do simpósio é um momento que a gente tem interação entre professores, alunos, pesquisadores e outros interessados, né, que participam das atividades do IB e estão aqui com a gente hoje. Ontem nós tivemos a nossa conferência de abertura, presencial em São Paulo, com o título Que Não Se Pode Dizer, Sionismo e os Limites do Debate Acadêmico. A gente recebeu o professor Celso Laffer, a professora Marta Toppel e o Breno Benedict. Foi uma sessão gravada, será disponibilizada, então quem tiver interesse convido a assistir, foi bastante interessante. E agora a gente dá continuidade aqui, né, depois de uma manhã de programação, com a sessão temática 3 intitulada Judaísmo, Sionismo e Religiosidades em Perspectiva. Eu sou a Carol, sou gerente de educação do Instituto Brasil-Israel, para quem não me conhece, e vou auxiliar aqui na organização dessa sessão temática. E hoje nós temos aqui como debatedor o André Daniel Heinck, que é bacharel em desenho industrial, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Teologia, com concentração em História, e atualmente curso doutorado em Teologia pela Faculdade EST. Ele publicou agora, em 2025, o livro Paixão por Israel, Judaização, Sionismo Cristão e Outras Ambiguidades Evangélicas. Então, André, muito obrigada pela presença, tenho certeza que vai contribuir aqui muito para a nossa mesa. É, Nós teríamos três apresentadores, mas a Gabriela teve uma questão profissional, não conseguiu participar. Então, temos aqui Liliane e Ed. Muito obrigada pela inscrição dos seus trabalhos, pela comunicação que farão aqui hoje. E cada um deles terão 20 minutos para apresentar seu trabalho. E depois deles, o André fará sua fala, né, trazendo questões e comentários para os participantes. E vocês, ouvintes, também estão convidados, por favor, a participar do debate enviando perguntas pelo chat e posteriormente também podem abrir o microfone para comentários após, né, as apresentações, que dentro do possível a gente vai tentar abordá-las. Eu vou mandar no chat um formulário para desculpa, um formulário para receber um certificado de participação de horas, né, que será enviado depois do simpósio. Então, se você tem interesse em receber esse certificado, coloque o seu nome no formulário. Novamente agradeço, né, a todos que estão aqui presentes e para a gente começar, eu vou convidar a Liliane para fazer sua apresentação. A Liliane Costa de Oliveira é doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, mestra em Sociologia, cientista social e teóloga. Ela é professora de Sociologia da Secretaria de Educação e Desporto do Estado do Amazonas, SEDUC, e compõe o corpo docente da Faculdade de Ciências Tecnológicas, Sociais e Biotecnológicas, a FBN. E hoje ela vai comunicar o trabalho de título O Imaginário Pentecostal e a Imagem Política de Israel, entre o dispensacionalismo e o nacionalismo judaizado. Liliane, é um prazer ter você aqui com a gente. Acho que pela terceira vez, né? Você participou do segundo, do terceiro, agora aqui do quarto simpósio, então é sempre bom te ouvir e ver como as suas pesquisas estão andando. Então, obrigada pela participação e fica à vontade aí para fazer a sua apresentação. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela recepção. Realmente é mais uma vez que eu estou participando. É a terceira vez participando desse evento, né? Acho que já faz parte da agenda, né? Eu também faço parte do grupo de pesquisa com a professora Lenise Frois, né? A professora Andréia também, que a gente discute racismo, né? Essas questões também de Do antissemitismo. Labo, né? Isso, do Labo, isso mesmo. Então, fazer parte desse grupo e estar com vocês hoje também é uma forma de aprendizado, né? Sempre aprendo muito, em relação a esse tema, né, que mobiliza essas pesquisas, o Labo e o Instituto. Se a minha internet por algum momento falhar, é porque nós estamos na época da chuva aqui no Amazonas, e quando chove, está chovendo muito, inclusive parou agorinha a chuva, já chegou o alarme aqui dizendo que lá vem chuva de novo. Então a internet acaba que ficando um tanto instável por conta, né, da chuva. Bem, esse artigo ele é parte, né, da minha pesquisa de doutorado. Eu trabalhei
enfim, vários pontos, né, na minha pesquisa de doutorado. E aí, para esse simpósio, eu resolvi trabalhar, então, esse imaginário pentecostal e a imagem política de Israel, né, trazendo como base para fazer essa discussão a teologia dispensacionalista, né? E aí, no simpósio anterior, em uma das discussões que nós fizemos parte, o professor German, ele sinalizou a questão desse nacionalismo, né, a partir da minha fala, e esse tema eu já havia, inclusive, trabalhado na tese, né, então, a partir daquela sinalização, eu resolvi trazer esse elemento, esse ponto, que não é o meu objetivo principal da minha pesquisa de doutorado, mas eu acabei que trabalhando, né, escrevendo também sobre esse tema. E aí eu resolvi escrever o artigo trazendo então essa discussão, né, para essa imagem política, né, que o movimento pentecostal tem em relação a Israel. Então, o artigo já está pronto, depois eu vou enviá-lo, mas o artigo ele vai justamente trabalhar a teologia dispensacionalista, né, e a apropriação, né, de toda uma tradição simbólica, enfim, né, da cultura judaica, a partir então também, né, de concepções políticas e que vão permear também essa ideia do conservadorismo no Brasil presente também nos discursos, né, do movimento pentecostal. Eu estudo o movimento pentecostal e fazendo essa relação, né, com é, essa adesão, essa apropriação dos símbolos, das festas, né, de uma tradição histórica também, né, simbólica, do judaísmo. Então, é nesse sentido que também esse artigo ele vai trabalhar. Nas últimas décadas, o pentecostalismo assumiu forte protagonismo político no Brasil. Nesse movimento, Israel se tornou um símbolo central, não apenas bíblico, político, moral e escatológico. A pergunta que eu fiz no momento que eu estava, né, trabalhando esse texto, trabalhando esse artigo, foi: como e por que Israel se tornou um arquétipo político dentro do imaginário pentecostal? Bem, essa é uma pergunta que surge agora e que, a partir da pesquisa que eu fiz, eu tentei justamente trabalhar, né, esse tema e responder essa pergunta. Então, para chegar ao objetivo do artigo e responder essa pergunta, como eu já falei, né, esse artigo é fruto de uma pesquisa de campo que eu realizei e eu trabalhei três comunidades pentecostais aqui no Amazonas, a Assembleia de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus e o Ministério Internacional da Restauração. No contexto dessas igrejas, eu analisei discursos, os símbolos, cultos e algumas práticas, e também eu fiz algumas entrevistas com líderes dessas igrejas e também com os fiéis. Essa investigação, que combinou pesquisa de campo, entrevistas e análise documental, permitiu compreender não apenas o discurso, mas também as práticas e a materialidade relacionada a Israel dentro dessas igrejas. Eu trato de alguns conceitos, né, nesse artigo, como o dispensacionalismo, a escatologia, Israel como centro e o nacionalismo religioso. Então, toda a base teológica, né, que vai sustentar esse Brasil que vai se tornar também sociedade modelo para outras sociedades, para outros países, né? Já que Israel é tomado como modelo para esse movimento pentecostal em relação ao surgimento de um novo país, de um novo Brasil, tem como base teológica o dispensacionalismo, né? Que é justamente essa corrente teológica que vai posicionar Israel como centro da história, né, sagrada, como centro da história desse imaginário pentecostal. E, além disso, Israel é chave do fim dos tempos, né? Israel é visto, a partir dessa teologia presente nas comunidades pentecostais, como sinal do fim dos tempos. Então, todos os acontecimentos que se dão no âmbito, né, da sociedade israelense aponta para um fim, né, aponta para o cumprimento de uma profecia. Bem, então, no âmbito desse movimento pentecostal analisado, né,
Aí, só fazendo um parêntese, né, tem uma igreja aí que é a Assembleia de Deus, que ela é colocada na literatura como uma das igrejas considerada do pentecostalismo clássico, né, e tem duas igrejas aí que são consideradas neopentecostais, que é a IURJ e o MIR. O Ministério Internacional da Restauração é uma igreja amazonense, ela nasce aqui no finalzinho do século XX, e ela é uma das igrejas pioneiras na metodologia do discipulado, né, que vai ser chamado de células, MDA, né, ou visão celular. E além dessa visão, né, que é a visão apostólica, essa igreja inaugura uma outra visão, que é a visão justamente, né, vinculada à visão de Jerusalém, né, assim que chama. É a visão apostólica e a visão de Jerusalém. Então, é uma das igrejas que já nasce é, abraçando, né, se apropriando desses símbolos judaicos. E é uma igreja amazonense, o seu líder, né, que é o René Terrano Batista, né, saiu da Igreja Batista e inaugurou essa igreja já desses parâmetros. Bem, então, o sensacionalista e a centralidade de Israel nas comunidades pentecostais que eu estudei, Israel e a igreja são entidades distintas e o Estado moderno de Israel seria o cumprimento direto de profecias. Então, nesse sentido, né, produz um Israel imaginário, que inclusive é uma categoria estudada, né, pelo professor Michel German, e esse Israel imaginário, ele é realizado, ele é puro, ele é forte, é espiritualizado, porém muito distante da complexidade geopolítica que hoje Israel vive. Então, em campo, fiquei alguns símbolos, né, presentes nessas comunidades, como a bandeira de Israel, que foi um dos meus artigos do ano passado, festas judaicas, caravanas, até ali o momento da pesquisa, só o MIR já havia levado, né, para Israel, realizado caravanas 50 vezes. Né, o líder já tinha ido mais de 50 vezes a Israel. Mapas, né, elementos estéticos judaicos, esses elementos passam a fazer parte da ornamento da igreja, como a Arca da Aliança, o menorá, a Estrela de Davi, a própria bandeira também de Israel. Então, toda essa ética para as igrejas, a ideia de que apoiar Israel é obedecer o plano divino. Então, todos os acontecimentos, né, todos os fatos, né, que se dão no contexto da sociedade israelense, esse movimento pentecostal levanta a bandeira em defesa, né? Isso está nos discursos, nas orações, nas campanhas, presente nos encontros, nos eventos que eu acompanhei, como os chamados encontros com Deus, encontros de levitas. Então, essa estética vai justamente reforçar e apoiar esse Israel, né, a partir então dessa noção de plano divino. Então, quais são as características que eu identifiquei desse Israel simbólico? Então, é uma nação abençoada, né? É uma sociedade que pode ser percepcionada como um modelo moral, né? É uma sociedade próspera, então olhar para Israel, né, e se apropriar desse modelo é também a possibilidade de tornarmos um país, né, próspero, rico. E também, né, um dos principais símbolos é que Israel é sinal do fim dos tempos. Como eu falei ainda há pouco, todos os acontecimentos, todos os fatos que se dão no contexto da sociedade israelense apontam, então, para o cumprimento de uma profecia. Para muitos fiéis, Israel representa o destino espiritual do Brasil. Assim, cria-se uma ponte entre a história bíblica e o projeto nacional pentecostal. Ou seja, né, tornar o Brasil evangélico, tornar esse Brasil a partir dos parâmetros, né, das condutas, dos comportamentos morais do movimento pentecostal, é justamente tomar como modelo a sociedade israelense e uma sociedade que também está descrita no contexto bíblico, né? Então, a visão veterotestamentária foi uma das visões que eu mais identifiquei e também tive que analisar teologicamente, porque foi muito presente, né? A visão que está inerente ao Novo Testamento, não se abriu mão dela, mas eu percebi que se tinha a visão veterotestamentária ela era muito mais intensa, né? Nessas igrejas
nos discursos, nos eventos, nos cultos, né, nas músicas, isso não significa, e acho que é importante destacar isso, que essas igrejas não dialogavam, né, com essa história. Sim, né? Mas é importante frisar que isso vai se intensificar ainda mais, e a minha pesquisa vai mostrar como que isso se dá, porque eu traço uma história, né, de todos os eventos que vão contribuir para que esse movimento, né, que eu vou chamar de pentecostalismo judaizado na tese, né, impacte, né, influencie essas comunidades pentecostais. Bem, então essa teologia, né, essa leitura teológica, ela migra para a esfera política partidária, principalmente durante, né, o governo bolsonarista, durante o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, Israel passa a ser visto como um modelo civilizacional a ser aplicado no Brasil, mas principalmente na família, na ciência, na educação e na disciplina moral. Então, nós temos aqui um projeto de poder, né? Um projeto de poder que está de olho, né? Voltado principalmente para a educação e para a ciência. E pensando no meu contexto, né, local, que é o contexto amazônico, amazonense, e os últimos dados do censo agora, né? O Amazonas é um dos estados mais pentecostais do Brasil, né? Então, só de templos da Assembleia de Deus passam de 1.000 na cidade de Manaus, né? A cidade mais evangélica, segundo o censo, está aqui no Amazonas, que é uma cidadezinha pequena. Eu estou escrevendo um texto sobre ela a partir dos dados do censo, que é a cidade de Manacapuru. E isso vai justamente apontar, né, para mudanças, né, na própria sociedade local, né, dessa chegada com tudo do movimento pentecostal ou, né, de representantes políticos no cenário da política partidária. Inclusive o prefeito da minha cidade, que é Manaus, né, onde eu moro, é evangélico, né, e uma boa parte também dos vereadores das últimas eleições para cá, né? Esse número cresceu exorbitantemente, assim, né? E a gente vem acompanhando, assim, projetos de ler a Bíblia dentro das escolas, de ter férias para leituras bíblicas nas escolas, assim, projetos de leis que a gente fica até surpreso, né, diante dos projetos de leis que a gente tem acompanhado aqui nesse contexto. Bem, para escrever esse artigo, eu trabalhei alguns autores, né? Com Robert Inives, que vai justamente tratar desse conservadorismo, e ele consegue fazer essa relação, né, entre essa política conservadora e também a religião. O Paul Freston, né, que é um dos autores clássicos dos estudos, né, do pentecostalismo no Brasil, e o Max Weber, né, que me deu condições de justamente pensar, né, essa teologia pentecostal contemporânea que passa a entender o Estado como agente moralizador, né? Então, pensando aí esse contexto político, né, essas igrejas e também a inserção, né, de toda essa tradição no âmbito dessas igrejas pentecostais, o Estado então passa a ser visto como o instrumento para restaurar a ordem divina na sociedade brasileira. É nesse sentido que votar transcende o ato de cidadania, né? É muito mais do que um ato de cidadania. Na verdade, passa a ser um ato de fé, porque é esse ato de fé que vai justamente garantir a escolha de um governante e um governante enviado por Deus. Que a partir do Estado, como a gente sabe, né, o Estado é a principal instituição que legitima, que cria regras, que ordena a sociedade, né, que ordena as outras instituições sociais. Então, esse Estado, ele passa a ser olhado com outros olhos, justamente porque a restauração dessa sociedade, ou essa sociedade para se tornar essa sociedade ideal, né, pensada então a partir dessa teologia, dessa visão pentecostal, começa justamente, né, na chegada de representantes políticos que possam justamente contribuir para que esse Estado possa, né, legitimar e tornar essa sociedade então almejada, né? Bem, e aí o conceito de nacionalismo judaizado,
né, que é uma categoria que surge na tese, né, que eu trabalhei na tese, é uma categoria que descreve o processo pelo qual o imaginário pentecostal incorpora símbolos judaicos para legitimar uma identidade política conservadora. Aí, nessa lógica, a gente tem Brasil, uma nação com destino espiritual, né? Uma sociedade como modelo também para outras, Israel como arquétipo moral, como um modelo de moralização, né? E a política, o envolvimento com a política é justamente contribuir para que as profecias sejam cumpridas. Então, nesse sentido, o Estado deixa de ser laico e se torna um objeto de sacralização, se torna esse objeto para alcançar, então, essa sociedade, né, idealizada. Esse fenômeno produz uma geopolítica espiritual, né? Então, o destino do Brasil estaria vinculado ao destino de Israel. Esse imaginário reforça redes transnacionais, alianças políticas e justifica também engajamentos eleitorais. E aí isso seria uma resposta porque que em eventos, né, motociatas, passeatas, né, eventos políticos, a bandeira de Israel sempre está lá. Inclusive, né, hoje, andando por Manaus, eu sempre vejo a bandeira de Israel ali em locais quando vai ter jogo, né? Sempre a bandeira de Israel está ali também para ser vendida junto com as outras bandeiras dos times, né, que vão jogar naquele dia. Bem, então, o estudo contribuiu para compreender a relação entre religião e política no Brasil contemporâneo, mostra como símbolos religiosos ganham força política e moldam comportamentos eleitorais e identidades coletivas, e concluo, né, essa apresentação afirmando que a imagem de Israel, no imaginário pentecostal, é menos histórica e mais simbólica, né? Como eu falei, esse sentido de menos histórica não desconsiderando, né, que não haja elementos, né, nessas comunidades desde o seu começo, não é isso, né, mas que nessa tradição ela é mais simbólica do que histórica, né. Na verdade, fazendo a pesquisa, isso se dá também porque o movimento pentecostal ele cresceu tanto e percebeu que ele seria tão forte que ele rompe justamente, né, com Roma, ele busca romper com Roma, né, então ele sinaliza raízes históricas, né, raízes religiosas. Quais são essas raízes? Né? O judaísmo, a sociedade israelense. Ela funciona como espelho espiritual e instrumento de legitimação política. Esse imaginário combina escatologia, moralidade e nacionalismo, configurando um novo modelo de participação política pentecostal. Agradeço a atenção de todos e todas e fico à disposição, né, para perguntas, enfim, também considerações e indicações de outras leituras, né? Estou aí também, né? É isso, obrigada. Obrigada, Liliane. Para quem chegou agora, só vou informar como que a gente vai fazer. A Liliane fez a primeira apresentação, agora a gente vai seguir para a segunda. Na sequência, o nosso debatedor André Daniel Reich vai fazer seus comentários e todos aqui ouvintes estão convidados para participar, caso queiram mandar a pergunta no chat ou após a nossa rodada, né, de questões aí com o debatedor, com os participantes, pode também abrir o microfone para fazer um comentário ou uma questão à mesa. Então, fiquem à vontade e estão convidados a participar. Bom, eu vou convidar agora o o Edilmar Alcântara dos Santos Júnior. Ele é bibliotecário e mestre em biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e possui licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Atualmente, ele coordena o Laboratório Judeidade e Negritude do projeto IB no campus aqui do IB, e hoje ele vai apresentar para a gente o trabalho que foi intitulado A Teologia do Domínio e o Processo Apocalíptico: Filosemitismo, Intolerância Religiosa e Racismo Travestido de Crença. Ed, muito bem-vindo, já é de casa. Ap- Compartilha, né, a sua apresentação e aí fica à vontade para começar. Vou compartilhar aqui. Só me avisem, por favor, se estão Pode vendo. deixar. Deixa eu achar aqui a bendita. Eu acho que é essa. Estamos Conseguem vendo. ver? Estão Sim. vendo? Então tá certo. Então, saudações. Eu ia falar saudações rubro-negras, mas aí não. Saudações a todos. Sou de Alcântara, mas eu vou dispensar a apresentação, porque a Carol já fez.
vamos ganhar tempo. Prazer estar aqui. Saúdo o professor André, que vai mediar. Saúdo também a colega Liliane Oliveira e fiquei muito, como eu posso dizer, rindo aqui internamente, não de deboche, não me entenda mal, vou explicar por quê. Porque muita coisa que a colega trouxe foi o que a gente tratou no nosso laboratório, e aí eu fiquei assim, nossa, não estou muito longe, né? O pensamento não está muito longe, não, tá convergindo, não tem como fugir. Mas eu fiquei muito admirado que a mesma temática pode ser vista com diferentes óticas, né? Através de diferentes lentes. Então, eu vou trazer aqui, hoje, a perspectiva que eu tive enquanto coordenador do Laboratório da Idade e Negritude, neste segundo semestre de 2025, cuja temática foi Teologia do Domínio, né? E o que isso implicava diretamente em judeus e negros, né? Porque o laboratório é Judaidade e Negritude, vou falar um pouquinho dele agora, sobre o histórico dele, mas eu perpasso aí por várias coisas que a Liliane Oliveira falou, mas pude ter um olhar diferente de assuntos correlatos. Então, eu fiquei muito feliz por poder ter uma outra ótica da mesma dinâmica, né, da mesma temática. Daí o sorriso interno de, nossa, é isso, né? Estamos no caminho, dá para fazer as coisas. Então, eu procurei trazer esse título provocativo, né, processo apocalíptico. Isso surgiu também em um dos nossos debates lá no laboratório. Foi um colega lá do laboratório que trouxe essa visão apocalíptica, né, da teologia do domínio e das coisas que a gente foi estudando, pesquisando durante o nosso laboratório, né, que começou em agosto e finalizou agora na semana passada. Então, esse título é provocativo e o filosemitismo, a intolerância religiosa e o racismo travestido foram impressões que eu tive durante o nosso processo do laboratório. Então, vamos lá. Falar um pouco sobre o laboratório, né? O que é o Laboratório da Idade e Negritude? O Laboratório da Idade e Negritude se inicia com um convite do professor Michel Germa, a princípio, em 2023. E desde então, estou à frente, né, enquanto coordenador desse laboratório. Então, passamos praticamente 3 anos inteiros, né? Foram o ano de 2023 inteiro, o ano de 2024 inteiro e agora o ano de 2025 inteiro. Cronologicamente não dá 3 anos, mas só para entender, foram 3 anos, 6 semestres, né? Acho que fica melhor para o entendimento. Então, a temática era trazer debates, estudos, pesquisas que versassem sobre a judeidade e a negritude. Por mais que pode parecer algo ainda muito abstrato na cabeça de muita gente, o desafio era esse, fazer com que a judeidade e a negritude pudessem convergir e que pudéssemos fazer um laboratório mesmo de estudos e pesquisas sobre essas temáticas que, a princípio, se apresentou inimaginável para mim, mas que eu acho que está fazendo sentido, né? Porque finalizamos agora o 6º semestre desse laboratório. Então, eu sempre tive muita liberdade por parte do IB, né? Nunca tive nenhuma recomendação sobre tema, ninguém me recomendou tema algum, muito pelo contrário, eu sempre fui muito livre para escolher a temática a ser abordada durante esses 6 semestres que eu estive à frente desse laboratório. E aí, eu já estava lendo alguma coisa sobre teologia do domínio e aquilo que eu lia apontava para temáticas interessantes que versavam também sobre a questão da judeidade e da negritude. Eu falei, por que não levar essa temática para o laboratório? E aí, renovando o convite, né, para o 2º semestre, quando a Carol me contactou, eu falei assim, tá, eu já sei o que a gente vai falar no 2º semestre, vai ser sobre teologia do domínio, como pano de fundo, né, e tudo aquilo que implica, tanto para judeus quanto para negros. Então, esse é um pequeno histórico sobre o laboratório, e vamos lá o que a gente conseguiu extrair nesses encontros, né, de agosto para cá. Eu trouxe aqui uma parte que eu usei no primeiro encontro
do segundo semestre que eu achei interessante a gente conversar, eu acho que faz sentido trazer aqui também, para a gente entender um pouco da dinâmica social brasileira, como ela foi criada, né? Então, não dá para falar sobre brasilidade, nem sobre a construção desse país, ignorando a questão religiosa, que é muito presente desde o início, né? O primeiro nome do Brasil foi dado com um nome religioso, né? Terra de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz. Tem esse ícone aí da primeira missa, né? Em solo brasileiro. E nós temos marcas religiosas bem profundas na constituição do nosso Estado, né? Então, o Estado brasileiro ele tem, por princípio, a religião como baliza moral em sua construção cívica e tudo aquilo que implica ser o Estado brasileiro. E quantitativamente, ele é um país cristão. E é interessante falar que quantitativamente ele é um país cristão, porque o nosso país, oficialmente, é um país laico. Mas eu trago aqui dados da pesquisa do IBGE que mostram que a grande maioria das pessoas no Brasil, elas se autoproclamam cristãs. E aí está o pulo do gato. As pessoas que não conseguem entender pesquisa ou que se deixam levar por que os outros estão dizendo, pode acreditar que o Brasil é cristão. Não. O fato de a maioria da população brasileira ser cristã não significa que o Estado brasileiro é cristão. E é muito importante entender isso. Que o Estado brasileiro oficialmente não tem religião. Entretanto, voltando um pouquinho no que eu disse, né? A sua Constituição, a Constituição não a nossa norma maior, né? Não a nossa lei maior, na verdade, não a nossa regra maior, a Constituição, mas a Constituição do Estado brasileiro, né? Ela é solidificada em bases cristãs. Mas aí é uma confusão que fazem e quem tem a predestinação de manipular informação, manipular dados, consegue enganar muitas pessoas dizendo que o Brasil é cristão. Não necessariamente, tá? O Brasil tem uma grande parcela da sua população cristã, mas o Brasil é laico. Eu fiz questão de trazer isso para a gente entender um pouco a dinâmica que acontece na sociedade brasileira. Embora o Brasil, o Estado brasileiro, seja um país laico, a gente ainda traz muito da questão religiosa em órgãos de Estado. Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente entender mais ou menos como que funciona essa questão religiosa que entra no tecido estatal brasileiro, às vezes sem fazer muito alarde, às vezes uma questão apenas simbólica, mas que diz muita coisa. O primeiro exemplo é esse daqui, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se tem no centro o símbolo da República, ao lado esquerdo de quem olha o pavilhão nacional, a bandeira nacional, e acima do símbolo da República, na mesma perspectiva da bandeira, tem um símbolo cristão, que é o crucifixo. Até o detalhe da parede foi ampliado para que ele coubesse ali. Ora, este é uma instituição de Estado. Não deveria ter símbolos cristãos, mas se alguém pensar em tirar esse crucifixo daí, vai gerar um grande debate na sociedade, porque internamente o brasileiro entendeu que ser cristão ou que perspectivas cristãs moldam o Estado brasileiro. Esse é um exemplo de como ainda há hoje símbolos cristãos presentes em instituições de Estado que é laico. Outra forma de demonstrar um simbolismo cristão está aqui na cédula da nossa moeda, né, o real. Bem aqui do ladinho está escrito Deus seja louvado. A gente não precisa fazer muito esforço para saber de que Deus é esse que está dizendo aqui na cédula da nossa moeda, né? Deus seja louvado. E eu fico me perguntando se tivesse um outro nome aqui de uma outra entidade religiosa que não a dita cristã, o que seria, o que aconteceria. Mas só para a gente entender o quanto o cristianismo, ou a ideia de cristianismo, penetrou na sociedade brasileira e perdura sem que haja algum alarde, sem que haja alguma coisa para que
isso não aconteça. Eu te repito, em um Estado laico, como o Estado brasileiro tudo isso daqui não deveria acontecer. Nem um símbolo religioso numa instituição de Estado, nem tampouco uma frase dizendo Deus seja louvado na nossa moeda. Só para a gente entender como que funciona a sociedade brasileira e essa perspectiva cristã que há muito tempo acompanha a sociedade. E aí eu trouxe um dado aqui do IBGE, do último censo, né, que diz aqui que mais de 100 milhões de pessoas se autoproclamaram católicas, 47,4 milhões de pessoas se proclamaram evangélicas, e aí vai seguindo, né, com as outras religiões, e outras específicas como espírita, umbanda e candomblé, tradições indígenas. Então, no total aqui de cristãos, são cerca de 148 milhões, por aí, né, quase. Ora, a população brasileira hoje está em torno de 215, 216 milhões de pessoas. Então, necessariamente, não é a população brasileira que é cristã. É uma grande parcela da população brasileira, a metade, mais um pouco do país, da população, na verdade, se autoproclama cristã. Mesmo assim, mesmo se todos os 215 milhões de pessoas se proclamassem cristãos, o Brasil ainda não seria um país cristão, porque o país é laico. A população, majoritariamente, é cristã, mas o país em si é laico. Bom, sigamos, só para a gente entender esse mecanismo de retórica, como que funciona. Então, o tema, né, central do nosso laboratório foi teologia do domínio. E eu não vou entrar aqui, não vou me aprofundar sobre isso, porque a intenção dessa apresentação, a intenção desse projeto, né, dessa apresentação, para esse era trazer as impressões e aquilo que nós conseguimos resgatar durante o processo de laboratório. Teologia do domínio é um tema que me é importante para as pesquisas que eu faço. Eu também pesquiso religião, ela entrou no meu radar de pesquisas, sim, mas eu não estou muito à vontade ainda para falar sobre. Estou lendo muita coisa, mas ainda preciso ler outras para a gente estar conversando um pouco mais sobre teologia do domínio em profundidade. Mas dá para fazer uma explanação simples para a gente entender um pouco do que foi discutido no laboratório nesses meses, né, de agosto até agora novembro. Então, a grosso modo, a ideia por trás da teologia do domínio é dominar áreas estratégicas da sociedade, né? Quem dominar? Os cristãos. E aí são áreas como educação, cultura, política, negócio, entretenimento, né? Arte, cultura, comunicação. Então, são praticamente 7 áreas que eles elencam como mais importantes, mas essas são uma dessas 7 que eu acabei de dizer, são importantíssimas para que esse projeto, né, da teologia do domínio aconteça. Então, é preciso, estrategicamente, tomar conta dessas áreas para que, aí vai para o segundo ponto, criar uma sociedade baseada nos valores bíblicos. A intenção maior por trás da teologia do domínio é que as normativas bíblicas, que são entendidas e aceitas por pessoas que voluntariamente professam uma fé, sejam também normativas que baseiam a sociedade. Por que eu trouxe a informação de que há mais cristãos, proclamados cristãos no Brasil, em comparação às outras religiões? Eles se valem desse quantitativo por muitas vezes, e não é a grande maioria, eu não estou fazendo aqui uma generalização, obviamente, porque não é todo cristão que acredita ou aceita, entende que a teologia do domínio tem que ser a regra moral da sociedade, não são todos, é bem que fica claro isso, mas os que acreditam nisso, nessa perspectiva de mundo, eles entendem que somos maioria, então precisamos dominar a sociedade. Então, o fato de dominar a sociedade, além das estratégias, das áreas estratégicas que eles já elencaram, é fazer com que toda a sociedade seja estruturada através de uma normativa bíblica em que eles acreditam ser a receita para a felicidade e assim vai. Então,
muito a passant, muito superficialmente, apenas para trazer um contexto aqui que nós estudamos durante esse laboratório. A teologia do domínio, ela tem essas ideias, né? Tem muito mais coisas aí, mas só para ficar entendido, prometo que no texto eu trago mais informações acerca disso. Então, partindo para referências que foram utilizadas durante o laboratório, eu pude elencar em dois grandes blocos, né? Então, o primeiro bloco foi cristãos judaizados. E aí, conversa muito com o que a Liliane trouxe anteriormente para a gente, mas a gente pôde observar isso nos nossos laboratórios, e aí, partindo de textos, utilizamos também... Foi eu isso aqui? Não, né? Não, pode Carol, tá aí? seguir. Pode Posso seguir. continuar? Tá. Utilizamos a bibliografia, então, com Donizete Xavier, Maria das Graças Campos Machado, Cecília Loreto, Brenda Camargo. Então, fala um pouco sobre esses autores que eu acabei de iniciar, falaram um pouco sobre teologia do domínio e essa questão o que também se chama de sionismo cristão. Então, o que a gente conseguiu ver, né, com esses autores nesse tempo de laboratório? Proximidade com Israel. Então, muitos desses cristãos que são baseados pela teologia do domínio têm uma proximidade quase que umbilical com Israel. Então, não se pode falar, por exemplo, nesse conflito, né, que já está durando, que dura mais de 2 anos, qualquer crítica a Netanyahu e a política empregada pelo primeiro-ministro de Israel era alvo de discussões e de acaloradas, inclusive. Então, não se pode falar em nada de Israel. Israel é tida como modelo moral, mas também como modelo de segurança. Então, a questão bélica de Israel também tida com muita simpatia, né, no meio desses fiéis cristãos, desses religiosos. E aí eu fiquei pensando, né, em um dos textos, né, se essas pessoas soubessem o que é Tel Aviv, como a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, é tratada em Tel Aviv, se soubesse que Israel, o aborto é legalizado, enfim, tantas coisas que acontecem em Israel moderna que eles ignoram, mas a questão bélica e a questão de uma Israel forte e poderosa faz muito sentido para essas pessoas que se baseiam numa Israel bíblica, né? Numa Israel passada. Outra coisa também que ficou muito latente para a gente no laboratório foi o amor pela Israel mítica, né? Então, essa questão de uma Israel poderosa, de uma Israel quase imperial, de líderes fortes como Davi, Moisés, Salomão e tantos outros. Então, essa Israel mítica é Israel dos mandamentos, é Israel dos patriarcas, é Israel da promessa, que essas pessoas se valem e aumentam esse amor e essa proximidade com Israel. E a questão de eu ter utilizado a palavra apocalíptico vem muito a reboque das profecias, né? Que eles dizem existir sobre Israel. Uma delas tem a ver com a parousia, né? Com a segunda vinda de Cristo e com a instalação do trono de Davi em Israel. E aí foi muito interessante, um dos nossos encontros que a gente discutiu essa questão, de que nem todos pararam para pensar de que uma Israel, que uma vez que essas profecias se cumpram, necessariamente Israel precisa se converter ao cristianismo. Porque se é o próprio Cristo que vai reinar sobre o trono de Davi, significa que Israel precisa reconhecer o Jesus como os cristãos reconhecem. E aí foi muito interessante a gente chegar à conclusão no nosso laboratório de que se essas profecias se cumprem, é a mesma coisa de dizer que é uma Israel sem judeus. Daí vem, também provocativamente, a palavra, o filosemitismo que eu utilizo no tema dessa apresentação, porque, embora tenha uma proximidade com Israel e um amor por Israel mítica, o simples fato de querer uma Israel convertida significa uma Israel sem judeus. Israel sem judeus tem a ver com antissemitismo também. Então, é muito sutil, mas a gente acabou
apreendendo esse entendimento durante o nosso laboratório. Então, esse foi o primeiro bloco que a gente conseguiu aprender nos nossos laboratórios, é o bloco cristãos judaizados. E o segundo bloco, que tem a ver mais com a questão negra, que também tem os evangélicos atuantes, né, nessa questão, que fala sobre a intolerância religiosa. Então, basicamente, é uma realidade da cidade do Rio de Janeiro, não apenas, mas a maioria dos casos acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente pôde estudar textos de Cristina Vital da Cunha, Carolina Rocha e tantas outras antropólogas e sociólogas que estão se debruçando sobre a temática primeiro do que se chamou de Complexo de Israel, então é um complexo de favelas na norte do Rio de Janeiro, que usa símbolos como a bandeira de Israel, dizeres bíblicos do Antigo Testamento, em paredes, em antigas pichações, para dizer que aquele território é um território cristão. E aí é uma contradição muito grande, mas só para ficar mesmo na questão da apresentação, e aí a gente pode estar conversando daqui a pouco nas perguntas que porventura surgirem, então, todo esse contexto de evangelização nessas localidades partiu do princípio de que os traficantes, ou seja, marginais, pessoas armadas, com tráfico de drogas, ligados a tráfico de drogas, tráfico de armas, sequestros, tantas coisas que acontecem fora da lei, se autodenominam evangélicos, se autodenominam cristãos. E a reboque disso, vem acontecendo tristes episódios de intolerância religiosa, principalmente contra as religiões de matrizes africanas. Então, esses traficantes, agora evangelizados, eles cometem violência física e simbólica contra lideranças de matrizes africanas, então, Ialorixás, Babalorixás, os famosos pais e mães de santo, são obrigados a se retirar. A se retirar é o último do processo. Então, passa por toda uma questão de humilhação pública, eles são obrigados a quebrarem seus instrumentos religiosos, como assentamentos de orixá, indumentárias. Quando não, os terreiros são vandalizados, incendiados, quebrados. Os traficantes com armas em punho dizem que eles são representantes do demônio, que são o diabo em terra e tantas outras coisas. E aí a questão do racismo, que vem também no título da apresentação, foi também uma sacada que a gente teve no laboratório. Eu sempre falei assim, é curioso que todas as manifestações religiosas nesses templos, né, em templos principalmente evangélicos neopentecostais, são contra entidades de matrizes africanas. Eu nunca vi nenhuma entidade do hindu se manifestar em igrejas evangélicas. Eu nunca vi nenhuma outra representação simbólica religiosa se manifestar nessas religiões, apenas entidades de religiões de matrizes africanas. Isso mostra o quão é também forte essa questão racista, né, que vem imbuída da religião, porque a grande maioria das pessoas de religiosidade de matriz africana são negros, e a gente sabe qual é da história. Então, para finalizar, nesse período de laboratório, conseguimos, né, levantar essas informações e o quão o quanto a gente precisa ficar atento com, primeiro, o filosemitismo que tem por trás de uma religiosidade, de uma proximidade com Israel, e também, aí muito mais escancarado do que o próprio filosemitismo, que às vezes engana, é a intolerância religiosa e o racismo que vem contra as religiões de matrizes africanas, com violência simbólica e violência física retratada, veiculada através da grande mídia, e que não há nenhuma providência, nenhuma voz se levanta, ninguém fala nada. E isso tem acontecido aqui na cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, com o segundo PIB do Brasil, enfim, com toda a importância que a cidade do Rio de Janeiro tem para o Brasil e para o mundo. Isso acontece, as autoridades sabem onde acontece, sabem onde estão esses núcleos de violência contra as pessoas religiosas,
e nada acontece. Então, é isso de apresentação. Aqui a Carol já falou, né? Sou eu. Fico também à disposição para perguntas. E o que eu não souber, eu vou dizer, tá, gente? Não sei, mas a gente está aqui para poder contribuir com o debate. Muito obrigado. Obrigada, Ed. Então a gente encerra essa rodada de apresentações, né? Primeiro Liliane, depois Ed. Eu vou passar a palavra para o André, que vai fazer. Ed, saiu. Tava me Saiu, né? vendo assim, tava falando e me vendo gigante. Vou passar a palavra então para o André Daniel, que vai fazer suas contribuições. André, tem até uma pergunta no chat, se você já quiser colocar aí durante a sua fala como sugeriu, fica à vontade. Uhum. Depois a gente abre aí novamente para os ouvintes. Bom, Fica- muito obrigado a Liliane e ao Ed pelas apresentações. E eu já gostaria de comentar que elas são muito próximas também ao que foi a minha pesquisa no mestrado e no doutorado. O doutorado que eu concluí já em 2022 e que deu origem também ao meu livro, Na Paixão por Israel, que explora um pouco essa questão do relacionamento dos evangélicos no Brasil com Israel. Eu acho que eu gostaria só de fazer alguns comentários. Eu não tenho uma pergunta propriamente dita, mas eu acho que a partir dos comentários a gente consegue também conversar um pouquinho aqui. Senhora Liliane, sobre tua pesquisa do imaginário pentecostal e essa nacionalização judaizante, eu achei interessante quando em dado momento você conclui que ela é esse processo de nacionalismo judaizado, né, esse imaginário de Israel, ele é mais simbólico que histórico, né, não propriamente dito de um processo histórico que tenha vindo, mas sim de uma imaginação e um simbolismo que se formou muito recentemente. Essa foi uma das questões que me pegou quando eu estava pesquisando, primeiro no mestrado, o dispensacionalismo, porque eu também, no mestrado, pesquisei especificamente essa ótica que vai redundar, então, na relação política, né, que é o sionismo cristão, né, que é esse apoio incondicional, em muitos momentos, ao Estado de Israel. Mas eu me deparei nesse processo num fato curioso, que tinha muito sionismo cristão e muito desse entusiasmo por Israel, que não era de origem dispensacionalista, né? Ou seja, ele não era escatológico. E era justamente por essa via do símbolo que você menciona aí. Veja, por exemplo, o Terra Nova, né, que você menciona. O Terra Nova, ele é o representante no Brasil da ICEG Brasil, e a ICEG Brasil ela não é dispensacionalista, né? Pelo contrário, ela critica, ela apanha bastante dos dispensacionalistas. Então a gente vê que tem no meio evangélico mesmo, que é o que a gente está tratando aqui, é extremamente plural essa relação com Israel, né? Tem alguns casos, por exemplo, o dispensacionalista clássico, e a grande massa deles, ele vê o Israel e o judeu como aquele outro que ele deve converter, né? O Ed mencionou isso, né? Que é uma cristianização depois final de Israel. Ele vê esse outro que deve ser convertido a Cristo. Já o pessoal nessa linha mais simbólica, e aí inclui o Terra Nova, eles não têm uma preocupação de uma conversão de judeus. Para ele, o judeu já é reino de Deus, né? Então ele já é reino de Deus, ele não há essa necessidade de se tornar cristão. Então, inclusive, por isso que Sérgio não tem penetração em muitos meios evangélicos, né? Justamente por essa diferença teológica que para o dispensacionalista é fundamental, né? Então, agora vai se embolar lá no final, nessa coisa das profecias e tudo mais, coisas que alguns vão comungar, né? Por exemplo, a ideia de um terceiro templo construído em Jerusalém, isso tanto, né, o pessoal do nível simbólico como esse pessoal mais dispensacionalista, né, vai acreditar no mesmo sentido e tal, né? Então, de fato, é uma relação muito imbricada, assim. A gente tem, do mesmo jeito que o meio evangélico ele é extremamente plural e quebrado e fracionado, as razões para se aproximar de Israel também são quebradas e fracionadas, né? Por isso que é difícil a gente até delimitar teoricamente como é que isso funciona. Você tem várias possibilidades diferentes de adentrar nesse tema justamente por essa imensa pluralidade.
E aí eu coloco para você também essa pergunta, que foi uma das questões que eu mais pensei, né, dentro da minha tese, é que se isso tudo não tem a ver com uma busca de identidade, né? Então, no final das contas, essas comunidades evangélicas buscam uma identidade e nessa identidade elas vão se marcar quem elas são, mas a partir de um outro, né? E esse outro é o quê? É o Israel, porque aí vai acontecer o quê? Na minha perspectiva, nós temos nessa confusão toda um grande entrecruzamento narrativo, né? O que é o entrecruzamento narrativo? Dois povos de Deus que partem do mesmo texto. Então, olha só como o Israel, país, estado de hoje, ele fundamenta a sua narrativa no Israel lá da Bíblia, do antigo, Bíblia hebraica, né? Então, é o Israel lá de Davi, de Josué, que retorna para hoje. E o evangélico também, né? Ele funda a sua identidade no texto bíblico e ele vê um Israel hoje lá. Então, a ponte para ele é muito natural, né? E aí parece que há esse entrecruzamento de narrativas do Estado de Israel, né, do evangélico e essa perspectiva de que esse Estado vai ser futuro, sempre de novo por caminhos diferentes, não necessariamente na doutrina de ciências socialistas, embora ela seja muito forte no meio principalmente clássico, pentecostal, Assembleia de Deus aí, mas muito menos. Acho que ele travou. Será que fui eu? Sim, professor. Essa questão aí da pergunta sobre a identidade, concordo, é isso mesmo, né? É, como eu falei, eu estudei Assembleia de Deus, né? E a sua adesão a esse mundo, né? Desse imaginário judaico, israelense. Se a gente for estudar autores, né, que trabalharam a história da igreja no Brasil, principalmente a igreja protestante, né, inclusive o senhor deve ser um bom leitor, né, dessa história, você vai ver que, considerando o pentecostalismo, era um movimento à margem, né? Sociedade brasileira não olhava, né, com um olhar preciso em relação a esses crentes, essas comunidades que estavam crescendo, né? A partir da década de 60, 70, né, 80 do século passado, a gente vai ver aí um crescimento exponencial, né, dessas comunidades pentecostais. Quando eu comecei a minha pesquisa, eu fiz esse percurso, professor, né? Eu fiz esse percurso porque também era uma das minhas preocupações, né? Era uma das minhas perguntas, né? O que que levou essas comunidades também a abraçarem, né, esse mundo judaico? Dessa forma, né? É, E aí eu fui justamente analisar esse elemento da questão da identidade. A gente vai voltar um pouquinho lá na Reforma Protestante, lá nos reformadores, né? O Lutero, Calvino, Zwingli. Você vai ver que aquele protestantismo, ele é um protestantismo sem estar atrelado ao mundo mágico, né? Ao mundo simbólico, né? Esse protestantismo, ele é pobre de símbolos, né? Então, essa igreja que começa a crescer, esse movimento começa a crescer, né, que vai romper justamente com a visão de Roma, o Ministério da Restauração foi o que eu mais identifiquei esse discurso, né, ruptura com a visão de Roma, né? Nós não somos cristãos enraizados na Igreja Católica Romana, né? Justamente por ser uma igreja onde esse movimento católico, como a gente sabe, né, é um movimento mágico, de muitos ritos, né? Então, esse protestantismo já é diferente. Então, o movimento pentecostal, crescendo no Brasil dessa forma, precisava em ter raízes. Mas onde estão essas raízes? E aí, professor, na minha tese eu vou trabalhar justamente a questão do rizoma, né? A ideia do rizoma é justamente para falar dessa identidade. Então, essas comunidades rompem totalmente com a visão de Roma, com toda a história de Roma, né? É visível isso. Nós não somos cristãos vinculados a Roma. Nós somos cristãos vinculados a Israel.
Então, a questão da identidade seria, sim, né, a resposta para várias perguntas que nós estamos fazendo em relação a esse fenômeno, em relação a esse tema, né? Então, é uma ruptura com Roma justamente para criar novos laços históricos, né? Então, se volta justamente para esse mundo, né, judaico. Por isso que eu falei que a visão veto-testamentária é muito inerente, muito presente. O Ministério Internacional da Restauração, eu fui fazer justamente esse percurso, né, para entender melhor esse movimento. Então, por exemplo, ele é um movimento que vai dialogar com Seul, né? Aí ele vem para a Colômbia e aí ele chega no Brasil, né? Quando ele chega aqui no Brasil, aqui em Manaus, no Amazonas, é quando justamente a Assembleia de Deus resolve abraçar as duas visões, que é a visão de Jerusalém e a visão apostólica, né? Que é o método, né, de evangelização. Então, essa igreja, assim, ela teve um boom aqui em Manaus, né, no final do século passado e no começo desse século, que todas as igrejas tomaram realmente como modelo essa igreja, né? E aí, estudando justamente essa comunidade o movimento pentecostal a partir do 1000, eu percebi, né, que era justamente uma ruptura histórica, né, com a Igreja Católica, né, o cristianismo romano, e criar, né, uma identidade. Mas aonde está essa identidade? Os laços, as raízes históricas dessa identidade? Israel. Vamos olhar agora para Israel, né? Olhar Uhum. para Jerusalém. Aham. Isso é interessante porque daí a gente vê também, agora está chegando o Natal, né? Logo vem todas as campanhas contra o Natal porque ele é pagão. Sim, E aí vão falar do quê? eles De não fazer comemoram o arrancar, né? Natal, É. não comemoram o Natal, é a festa das luzes, né? Não se coloca a árvore é considerada diabólica, todos esses elementos, né, do Uhum. Natal eles não comemoram mesmo. É. Para tu ver como essa questão. Professor, agora sim, desculpa, Não, claro, claro. eu Fala, fiquei fala. assim agora sobre essa relação do microdispensacionalismo, né? Eu confesso que eu não tinha ainda feito essa relação no sentido de será que realmente essa teologia que, né, funda, né, toda essa discussão, porque realmente são três igrejas diferentes, né? Sim. E a teologia dispensacionalista, ela não foi a minha discussão mais importante, porque a minha análise Uhum. foi sociológica, né? Uhum. Mas eu dialoguei justamente por conta dessas duas visões, que naquele momento eu percebi que Sim. seria a teologia que ia me dar condições É. de pensar essa visão de Jerusalém e a visão apostólica, né? Sim. É que, na verdade, a porta de entrada no meio evangélico para pensar Israel é o dispensacionalismo, É, né? historicamente. Isso Uhum, vem desde os anos 20, ali, de 1920, né? E isso é interessante que foi por meio dos presbiterianos, que hoje são os que menos têm enfoque nisso, né? Mas por meio deles entrou, aí depois a Assembleia de Deus cresceu muito, a Assembleia de Deus já viu o dispensacionalismo, né, na sua confissão. uhum. E só que outros movimentos depois é que vão ter essa guinada, né? Porque é o desconforto com a questão da conversão do judeu, porque aí dificulta essa aproximação de Israel e do judeu e o próprio Estado de Israel, né? Então, esses grupos que se aproximaram via símbolo, eles foram abandonando essa questão teológica e alguns até assumiram teologicamente a Sim, concepção de um duplo caminho de é, salvação, né? Entende? você tem razão, porque essa conversão eu só ouvi na Assembleia de Deus. A Exato. conversão, né, de Israel, eu só ouvi mais na Assembleia de Deus do que no MIR, por exemplo, Uhum. né? Exato. Inclusive campanhas mesmo de orar por Israel para sua conversão, né? De Uhum. eventos assim de se orar pela conversão de Israel. Esse é uma condição, assim, dentro do dispensacionalismo que é fundamental, né? No momento que se abre mão dessa ideia, ele vai deixar de ser dispensacionalista, mesmo que ele guarde alguns elementos da estrutura, vamos dizer assim, futurística, assim, né? Mesmo guardando os elementos, ele deixa de ser, porque esse passo é um passo fundamental nessa doutrina, né? Então, e aí por isso que a gente vê quando a gente vê de dentro essas discussões teológicas desses grupos, a gente vê que o quanto é fracionado, assim, o quanto é Uhum. quebrado, né? Agora, claro, aí entra uma relação do Estado. Agora acho que eu posso aproveitar já para responder, passar a pergunta da Eliane, que tem a ver um pouco com esse tema, que aí eu já
daí a gente pode já conversar sobre isso. Ela diz assim: como pode, com tantos artigos disponíveis e o uso da própria internet, haver tanta desinformação, ignorância por parte desses grupos de cristãos evangélicos aqui referidos do Israel real? Alguém lê fora do que é oferecido dentro das igrejas? Então, vou deixar para você responder. Eu tenho a minha opinião. Agora, vamos ver a tua primeira. Sou eu para É. responder? Sim, você primeiro, claro. Nós estamos conversando. Depois vai ser com o Ed aqui. Bom, eu não sei se você tem uma opinião, eu já vou dar a minha, porque eu li antes e pensei antes. Você vai pensando aí. Tá. Uhum. Aqui acontece, né? As nossas comunidades no mundo contemporâneo eles vivem em bolhas, e não apenas os evangélicos. Os judeus estão na bolha deles, né? As comunidades negras estão nas bolhas deles, né? E assim vamos em grandes bolhas. Então, o que acontece? Essa é a função muito do que o Ed trouxe aqui, e você também mencionou, que é essa coisa do Israel imaginário. O que é esse Israel imaginário? É quando você olha, lê os textos bíblicos e passa a olhar para o Israel de hoje lá e imagina esse Israel de hoje como um reflexo daquele Israel que é basicamente aquilo que forjou quem você é. Então você imagina o Israel tendo os mesmos pressupostos e crenças que você, né? Entende? Então o Israel ele vai acabar imaginando Israel, olha, eles obedecem a Torá, né? Então, tem lá, e vai para Israel, eles guardam, tem o Shabá lá. Então, então obedece a Torá. Não, mas a Torá não é a Constituição de Israel. Ela é laico o país, né? Então, então, eles não conhecem o mundo judaico e outra, esses artigos disponíveis na internet são do meio acadêmico. E o meio acadêmico não dialoga com a sociedade. O meio acadêmico está encastelado. Então, como ele está encastelado, esses estudos praticamente não chegam no leitor comum. No leitor comum vai chegar o YouTube. E o YouTube é a porta do inferno, né? Então, ali você tem de tudo. E geralmente o que é mais sensacionalista é o que vai chamar mais atenção, é o que vai comer solto por aí. Entende? Então, é a maneira como eu enxergo essa questão, né? A gente, às vezes, conversa assim com alguém e fica pasmo, né? Quer dizer, a pessoa fica pasmo, o Ed mencionou isso antes, ao descobrir que em Israel o aborto é legalizado há 20 anos. E eles, não, mas é um país conservador, como é que... Não, não é conservador. Israel é extremamente... É um país muito progressista, né? Então essa distância entre a realidade se dá muito por essas bolhas que se vivem, né? Tanto dentro da igreja como na internet, naquilo que você busca, né? Na minha opinião. Sim, sim, não há também o interesse, né, de levar essas informações para dentro das igrejas, né? Não se discute esses temas, né? Então, realmente, concordo no sentido de que a leitura que eles fazem é a leitura a partir da Bíblia. Então, a partir da Bíblia, eles consideram que esse Israel, né, eles imaginam esse Israel. Por isso que eu falo, né, que é totalmente distante de essa geopolítica que eles fazem na cabeça, essa geopolítica espiritual, totalmente distante, né, dos eventos e acontecimentos que Israel vive todos os dias, né? Então, não há o interesse mesmo de por exemplo, aqui tem uma faculdade onde eu trabalho, né, que ela é confessional. Eu sempre estou lá trabalhando, né, não com tanto, mas hoje em dia eu estou lá em uma ou duas disciplinas, e quando eu trago esses temas, que a gente vai discutindo a questão do pluralismo religioso, e eu destaco isso, eles ficam com muitos surpresos, né, que a maioria são membros, né, da igreja, ficam surpresos com essas informações, essas notícias, justamente porque eles partem dessa leitura bíblica, né? Uhum. E dentro de uma Trazer hermenêutica cristã, né? Dentro de uma só hermenêutica uma evangélica. questão Vai aqui lá. que me ocorreu. Trazer essa realidade para o templo, né, para a congregação, para o dia de culto, para a escola bíblica, por exemplo, me ocorreu agora aqui Weber, né, é trazer o desencantamento do mundo. Embora eles não estejam ancorados na simbologia cristã como Roma, mas essa é uma questão simbólica também muito cara, principalmente para os líderes religiosos. Então, desmistificar essa Israel mística, né, essa Israel imaginária, é desencantar, é Uhum. fazer aquilo que Weber pediu, né, o desencantamento do mundo, né, o que Weber traz para a gente nos seus livros, o desencantamento do mundo. Então, enquanto esses fiéis acreditarem que Israel é aquela tal qual está escrito na Bíblia, melhor será até mesmo para os seus empreendimentos, né? Uhum.
Aqui a Eliane pediu para explicar um pouco melhor a doutrina aqui é dispensacionalista, tá? O que é sensacionalista de certa maneira, assim. Só para eu dar uma ajuda aqui, porque eu trabalhei especificamente isso lá no mestrado, né? Dispensacionalismo, ele é uma doutrina que surgiu aí no século XIX, no meio na Inglaterra, lá no meio de um grupo que surgiu lá dos chamados Irmãos, que era um grupo paralelo não da Igreja Anglicana, mas para eclesiástico, um grupo fora que surgiu ali com o John Darby. E a ideia desse dispensacionalismo é o seguinte: aqui Deus teve ao longo da história formas distintas de lidar com a humanidade. Então eles entendem a história geralmente em 7 dispensações, alguns grupos trabalham com 13 e tal, que é o quê? Então, o dispensação, Deus propõe à humanidade uma forma de salvação. Então, digamos assim, no caso de Israel, veio lá Moisés, a lei e tal, e vive então todo o período dessa lei com Israel, que ele termina fracassando. Exílio e tudo mais é destruído. E vem finalmente uma outra dispensação, que é uma nova forma de lidar com essa realidade, que é o quê? É a vinda de Cristo, né? E aí a salvação pela graça. E aí a formação da igreja. Então, digamos assim, o Israel tinha esse momento histórico, e aí tem o momento histórico da igreja agora nessa relação com Deus, certo? Aí o que que acontece? Só que a igreja também vai fracassar dentro da doutrina dispensacionalista. Por isso que vem o final dos tempos e a volta de Cristo. Então ela tem um fracasso como posta no mundo, lá no final, e aí vem a volta de Cristo. E só que aí o que acontece? Tanto Israel como a igreja têm promessas que Deus fez e que devem ser cumpridas. Israel, promessas terrenas, né? Ou seja, ter toda a terra lá prometida, seu reino sobre o mundo inteiro e tudo mais. E a igreja teria promessas celestiais, que é a vida eterna com Deus, etc, etc. E as duas coisas seriam cumpridas ao mesmo tempo. E aí entra o tal do milênio nessa escatologia dispensacionalista, em que governaria lá em Jerusalém, num Israel que governa o mundo inteiro. Aí sim começa esse milênio com 1000 anos de prosperidade, alegria, etc. Antes do final dos tempos, que aí dá um rebu danado, mas aí vem, né, o julgamento final o final dos tempos e aí o eterno. Não, mas aí o que acontece? Esse dispensacionalismo, justamente por causa dessas divisão e separação, Israel, igreja e tudo mais, acaba que tem uma importância grande um Israel físico, político lá na Palestina. Ele ganha uma importância grande, que não tem nas outras escatologias cristãs. Ele vai ganhar no dispensacionalismo. Por isso que essa doutrina acaba dando uma ênfase muito grande nesse, né, no tempo atual aí, na relação do Estado de Israel, né? É só por isso, só para explicar aqui o envolvimento. Só que é bem mais complexo do que isso que eu falei, tá? Isso aí tá bem resumidinho, assim. Mas deixa eu passar adiante aqui. É, eu acho que, Liliane, não sei se quer comentar mais alguma coisa. Tá ótimo, tá. Então, para o Ed também é muito interessante, né, tudo que você colocou. E é interessante, né, porque o próprio movimento do sionismo judaico, ele nasce também junto com muitos movimentos de libertação negros, né, que acontecem nesse início do século ali. Mas a tua percepção ali é muito interessante que você colocou dessa relação ambígua, né, que tem do evangélico com Israel, né, porque é uma relação justamente que é muito estranhada pela comunidade judaica. Por quê? Porque lá no final das contas ele tem que deixar de ser judeu para, né, para o cumprimento dessas profecias, e deixando de ser judeu, deixa de ser quem ele é, e não deixa de ser uma forma de antissemitismo, né? Então, nesse sentido, eu estava lembrando aqui do Zygmunt Bauman, né? Ele tem um texto que fala sobre isso. E ele chama isso de alocemitismo, que é quando você projeta a sua identidade a partir desse outro. Então, esse evangélico, né, que projeta a sua identidade a partir desse outro, que é o judeu, ele acaba estabelecendo uma relação muito ambígua de tanto de amor como de ódio, né? Ou seja, ele ama porque, né, quer o bem, quer a conversão e tal, mas ao mesmo tempo ele odeia. Por quê? Porque ele acaba trabalhando em cima de estereótipos.
né? E nesse estereótipo ele acaba dizendo aquilo que um judeu deve ser, né? É muito interessante isso, porque para ele o judeu, ele é o que ele tem, é muito interessante isso. É muito interessante porque eles repetem algumas coisas que foram marca do antissemitismo no século XIX. Por exemplo, a ideia de que os judeus dominam a economia mundial. Só que eles não percebem, muitos que defendem isso, eles trabalham num sentido de elogio, né? Olha como eles são um povo de Deus, são abençoados por Deus, porque são um povo de Deus, etc. Nós não queremos ser assim. Só que eles estão usando um argumento que foi usado nos protocolos de Sião, por exemplo, para provocar todo, né, o próprio nazismo, né, o que foi feito de horror ali na Segunda Guerra Mundial era muito baseado também nesses protocolos de Sião. Então, como ele é uma relação de fato bastante ambígua, e nessa ambiguidade acontece que esse relacionamento, mesmo com o Estado de Israel, na minha opinião, ele é marcado por um relacionamento de conveniência, né? Ou seja, o Estado de Israel precisa de de apoio, então ele aceita e abraça o apoio de comunidades evangélicas do mundo, embora achem muito estranho que lá no final das contas eles queiram que o judeu deixe de ser quem ele é para fazer parte dessa comunidade, né? Então o relacionamento acaba sendo de conveniência, né? Não sei se quer comentar alguma coisa, deixo contigo. Além da contradição dada, né? É muita contradição em cima disso. Então, quando eu conversava com outras pessoas que estavam já enveredando por caminho de pesquisas dessa temática, eles sempre diziam, cara, mas é muito surreal, porque as pessoas não param para pensar de que é inimaginável ter uma ideia cristã em Israel, porque eles são judeus. Então não tem como, a conversa não tem um lastro, né? O final disso, consequentemente, é os cristãos entenderem que os judeus precisam se converter. Mas isso está dado para quem estuda isso, para quem é judeu, por exemplo, está dado. Ao passo que para os cristãos, não. Então, até falei assim com um amigo meu judeu, falei assim, não se deixe enganar por ver bandeira de Israel em manifestações de direita, não se deixe enganar por ver bandeira de Israel em marcha para Jesus. Inclusive, teve um representante, né, da CONIN, se não me engano, na marcha para Jesus. Falei assim, é a mesma coisa de abraçar o seu algoz, porque ao fim e ao cabo, para que tudo isso se cumpra, todas essas profecias se cumpram, Israel precisa se converter ao cristianismo, para que haja, assim, os 1000 anos de reinado de Jesus no trono de Davi que vai ser restaurado. Essas profecias apocalípticas, que são a todo momento vinculadas em templos religiosos, ao fim e ao cabo espera isso, uma conversão dos judeus, e não menos do que isso. Então, para que isso tudo aconteça, Israel precisa aceitar que Jesus é o enviado de Deus, é o Cristo, tal qual os cristãos assim acreditam. E aí eu falo, cara, isso é muito perigoso, porque é tão sensível. E aí eu volto, faço aquele resgate histórico, né? Da religiosidade brasileira, dessa questão cristã brasileira que funda a sociedade brasileira, os símbolos religiosos que passam ao largo sem que ninguém perceba, que acaba sendo uma violência simbólica, um símbolo religioso de uma determinada religião majoritária, mas, enfim, dentro de uma instituição de Estado, isso é simbólico para alguns, mas é violento para outros. Quem não professa essa religião faz o quê com aquele símbolo cristão no plenário do Supremo Tribunal Federal? Faz o quê com a inscrição Deus seja louvado na cédula de real que a gente manipula? A gente não manipula tanto mais hoje, porque tem aí o Pix quase que universal, mas o que quer dizer isso, né? Qual é o Deus que está dizendo ali? A gente sabe qual é o Deus que está dizendo ali. Então, para além dessa questão enraizada cristã no Brasil, tem a questão simbólica também, que deve incomodar. E ao passo que esses mesmos que pensam uma Israel mítica, poderosa, bélica, imaginada, são também que promovem os ataques às igrejas, aos templos religiosos de matriz africana aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso ficou muito nítido nesses estudos, né? Assim, eu não tinha essa percepção tão clara assim, através do laboratório, dos textos lidos e dos exemplos que a gente trazia. Isso foi ficando muito claro. Isso tem muito a ver com cristãos e com negros, necessariamente, porque é o mesmo grupo
religioso barra político, né, que são esses evangélicos neopentecostais. Repito, não são todos os evangélicos que comungam dessa ideia, mas esses neopentecostais estão imbuídos nessa ideia muito firmemente. No mesmo tempo que eles professam uma Israel gloriosa, mítica, eles, quando não promovem, silenciam diante das violências físicas e simbólicas que estão acontecendo a templos religiosos de matriz africana na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Então, por trás de tudo isso vem a ideia, né, da teologia do domínio, de dominar a sociedade, e aí essa limpeza de religiões de matrizes africanas tem muito a ver com isso, porque na concepção dessas pessoas são enviados do demônio, são praticantes do mal, precisam ser limpos e extirpados da sociedade. E aí, quem não está apoiando, porque tem muitos pastores que apoiam, ditos pastores, né, que apoiam, traficantes cometerem essas violências, a maioria silencia. E aí acaba sendo conivente também. Uhum. Sim. Tem a Eliane deixou uma outra pergunta também. Quanto ao absurdo da discriminação e violência contra religiões de matriz africana, além do evidente preconceito racial, haveria outros fatores que contribuíssem para essas terríveis manifestações que convivemos no Rio de Janeiro nos últimos tempos? Eu não consigo vislumbrar outro fator que não seja a questão racial, a questão do Hum. preconceito racial, que é histórico contra o negro brasileiro, né? Então, as religiões de matriz africana elas sempre foram vilipendiadas pelo Estado, inclusive até um século atrás era proibido capoeira, candomblé, oficialmente falando. Então, já me dói saber que a questão racial é uma questão preponderante para isso. Ter outros motivos me doía mais, mas eu acho que esse basta. Esse é tão poderoso, historicamente falando, que acredito que seja um único dos motivos. Né? E aí, em nome desse motivo, eles cometem essas barbaridades. Uhum. Porque não só, a gente está falando de pessoas que estão à margem da sociedade mesmo, são os traficantes, que eu não espero nada de quem já está à margem da sociedade. Mas Uhum. quando discursos que levam essas pessoas a cometer os que eles cometem são proferidos em púlpitos religiosos, em igrejas, e não só em locais físicos, mas através da internet, em rádio, programa de televisão, a gente vê isso. Vimos Uhum. isso na década de 90, por exemplo, sessões de possessões em igrejas, principalmente na IURG, em que os pastores falavam nomes de entidades do candomblé e da Umbanda, todo mundo Uhum. sabia. Então, ficou essa questão, né? Tipo, olha, são demônios, são seres Uhum. malignos, ficou no imaginário brasileiro. Então, a sociedade também tem uma grande parcela nisso, porque a sociedade não reage. Isso Uhum. acontece aos olhos de todo mundo e não há uma reação, salvo de um deputado estadual aqui, Átila Antunes, que combate isso veementemente, mas é Uhum. apenas uma voz. É isso. Carol, não sei como é que tá o tempo aí. Ah, E a gente tá bem, né? Temos aí até 5 horas. Não precisamos ir até 5 horas, mas temos esse tempo. É, acho que chegou outra pergunta aqui no chat. vamos lá. De onde vocês acham que vem essa necessidade das igrejas evangélicas de estabelecer uma identidade? É por ser um movimento recente? Não sei quem quer conversar. Eu estou de moderador aqui, então não sei quem é que quer responder primeiro. Eu acho que a Liliane tem lastro para falar sobre isso Vai, melhor do que Lilian. eu. Uhum. Bem, eu penso que a pergunta da Lisiane, né, tem muito a ver com a pergunta que a Eliane fez, né, a primeira pergunta que veio aí no chat, né, dessa necessidade de estabelecer uma identidade. E essa identidade, ela, para além de tudo isso que nós discutimos aqui agora, ela também está no âmbito político, né? Então, o envolvimento da liderança evangélica, e no caso do grupo que eu estudo, que é o pentecostalismo, com a política, também tem a ver com a busca por esse reconhecimento identitário. O movimento pentecostal brasileiro, ele é um movimento caboclo. O movimento pentecostal que atingiu o Brasil em 20 anos, né, foi o pentecostalismo assembleiano.
E esse pentecostalismo, ele nasce aqui na Amazônia. Ele nasce, né? Ele chega em Belém do Pará. Ele é imparável. E levou, quem fez essa missão foram, né, os amazonenses, foram os paraenses, foi a sociedade amazônica. O meu pai, ele se converteu ao pentecostalismo assembleiano. Quando eu nasci, os meus pais já eram pentecostais, né? O meu pai, ele ia para a roça dele, né? Aqui é muito comum, né, a plantação de roça por conta da farinha da mandioca, que é um dos principais alimentos. Ele remava horas a fio para voltar para a cidade porque era o momento do culto, né? Era o horário do culto. Inclusive, eu escrevo um artigo sobre isso, que é o pentecostalismo caboclo, né? O protagonismo do pentecostalismo caboclo. Então, essa população é uma população que era totalmente à margem. Só que essa população pobre, né, marginalizada, né, ela foi abraçada pelo pentecostalismo, porque esse movimento não exigiu dessa população leitura teológica, né? Não exigiu dela como é academicismo, não exigiu dela, né, uma alfabetização. Então, essas pessoas pegavam o microfone e faziam sua leitura de mundo a partir daquilo que elas passavam a acreditar, né? Vi várias histórias de pessoas que começaram a ler, a escrever por conta da Bíblia, porque era uma exigência, né, de ler a Bíblia, de andar com a Bíblia debaixo do braço, literalmente. Então, muitas histórias de pessoas que passaram a ler, eram analfabetas e passaram a ler e escrever por conta dessa necessidade de ler o texto bíblico, né? Então, a expansão do movimento pentecostal é um movimento que se dá a partir, né, dessas pessoas marginalizadas. Então, a sociedade brasileira como um todo, né, pensando assim, de modo geral, né, não prestou atenção nesse movimento que crescia, né, nesse movimento que se expandia por todo o Brasil em 20 anos. O movimento pentecostal assembleiano já estava em todo o país. E um movimento feito por essas pessoas pobres, da favela, da cidade, né? Porque o movimento pentecostal é o movimento urbano da periferia. Aqui em Manaus, uma boa parte dos bairros tem nome bíblico, Monte Sinai, Monte Sião, Monte das Oliveiras, né? Aqui em Manaus, né? Novo Israel, inclusive, né? Tem um bairro chamado por Novo Israel, e a maioria desses bairros são todos de ocupações, né? Eles são frutos de ocupações de pessoas que vinham do interior para, né, em busca de melhores condições de vida na capital. Então, a maioria, na verdade, desses bairros é fruto dessa população, né, que vinha em melhores condições de vida e que fundava. E aqui existe um movimento, um fenômeno já, né, que toda ocupação que acontece, que é mais chamado de invasão, né, mas usando uma linguagem mais técnica, essas ocupações, toda ocupação já tem um terreno para a igreja. É ilegal essas ocupações, né? Essas invasões são invasões ilegais, mas por incrível que pareça, né, um terreno já é tomado para a construção de uma comunidade, de uma igreja, né? Então isso é, na verdade, levando o ID, né? Nós estamos ampliando o ID, levando a mensagem, né? Então é muito comum que isso aconteça. Então, respondendo à pergunta, eu acho que para a gente trabalhar esse tema da identidade, tem que recorrer justamente a esses eventos históricos, a esses fatos históricos, né? Que é esse reconhecimento. O movimento pentecostal, a partir do seu crescimento, ele vai buscar esse reconhecimento, né? E esse reconhecimento está no âmbito da política. Gente, aqui em Manaus, aqui no Amazonas, a Assembleia de Deus, ela decide. Ela não é o que vai garantir a eleição de alguém, mas ela chega e decide quem vai ser eleito, né? Nas últimas eleições, né, nós vamos apoiar, né, esse prefeito, ou esse presidente, ou esse aqui, esse deputado, todos eles ganham, todos, não tem, né? Então, essa aí, e tem agora, tem tido eventos de empreendedorismo cristão, direito cristão, uma coisa assim,
né, é presente, né, que eu acho que tem tudo a ver com essa busca de identificação, né, porque, né, professor, as comunidades protestantes do passado, elas estavam vinculadas à reforma, né, toda aquela história, né, da reforma protestante, das 95 teses e tal, e nós, pentecostais, qual é a nossa história? Uhum. Né? Qual é a nossa história? E- Qual é a nossa e- identidade? Daí Né? vem no ponto. É essa a identidade do rio, é essa a identidade do caboclo, essa é a identidade do peixe, da farinha, né? Porque os dízimos eles eram pagos, né? Com a banana, com o peixe, com a farinha, né? É esse movimento pentecostal. Então, um Os movimento verdadeiros à frutos da margem. terra, né? Eram pagos como Sim, verdadeiros frutos da terra, né? isso. Então, um movimento à margem, um movimento de pobres, né? Um movimento da periferia, um movimento dos bairros, né? Dos municípios, das cidades. Então, e por incrível que pareça, nesse momento aí, né, esse movimento buscava o quê? Não a transformação da sociedade, mas a garantia da salvação. Por Uhum. isso que meu pai e outros remavam, né, horas a fio para chegar na cidade justamente para ir para a igreja, né? Então hoje eu acho que o envolvimento dessas comunidades ou do movimento evangélico brasileiro, né, no âmbito da política, eu acho que reforça ainda mais, né, essa identidade que, olha, nós estamos aqui, nós estamos Uhum. presentes, nós podemos decidir o futuro desse país, né? Nós estamos envolvidos na educação, nós estamos envolvidos na ciência, nós estamos produzindo isso aqui também, né? Uhum. Então, eu acho que tem que analisar toda essa trajetória histórica que aí levaria um tempão, né? Eu acho muito interessante que você falou da questão dos nomes, né, bíblicos que se dá para os bairros e tal. Uhum, E como isso é muito parecido, por exemplo, com a história dos puritanos quando chegam na América, né? Eles vão fundando lugares chamados Nazaré, Nova Sião, Nova uhum, Jerusalém, e por aí vai, porque tem essa relação, porque você está, de certa maneira, né, como uma pessoa de fé, você materializa essa fé que você lê lá no livro, lá na Bíblia, você materializa ela na tua realidade como? Dando nomes. Os nomes dos filhos vão ser nomes bíblicos, né? O nome né, do lugar que tu coloca vai ser. E o pentecostalismo, ele vive essa experiência que é muito parecida com essas experiências de origem também, de outros lugares, né? E eu acho que também, tentando responder isso, né, no caso do pentecostalismo, ele realmente é um movimento recente, tem aí um século, né? E, uhum, e justamente por isso é interessante, né? Porque ele é um movimento que começa com esse processo de empoderamento do pobre, né? Empoderamento desses marginalizados, que vai ganhando corpo, vai se tornando grande e de repente eles não são mais os pobres e os marginalizados. Agora você tem um grupo influente, né? Em Assembleia de Deus e tudo mais. E aí vem o que era antes empoderamento, agora se torna busca de poder, né? uhum, E aí, essa busca de poder vai vir o que o Ed está falando, teologia de domínio, teologia que está muito ligada à teologia da prosperidade, né? A ideia, né, da bênção neste mundo agora e tal, né? Então, acho que tudo vai meio se mesclando nesse processo aí. Tem outra pergunta aqui, também da Eliane. Continuo com dúvidas. Como o movimento pentecostal amplia e passa a ser conhecido e reconhecido pela classe média, média alta no sul e nos grandes centros urbanos? É, essa é a capacidade de penetração da Assembleia de Deus, né? Eu fico impressionado. uhum. Mas Porque eu você acho tem Assembleia de que, Deus de papel. mas eu penso que ainda uma boa parte dos membros são pessoas de condição ainda muito simples, né? De condições muito simples. Então, sim, chegou, né, nessa classe, é, mas eu ainda continuo acreditando que quem faz a igreja acontecer ainda são essas pessoas, né? Ainda que doam, né? Que fazem de tudo para que a igreja aconteça, né? As ações da igreja aconteçam, né? Eu acho que, né, professor, vocês podem concordar comigo, acho que ser evangélico parece que virou moda, né? Virou Também é um mercado grande, né? isso, um Você mercado, eu sou né? um músico que está meio em queda É, agora, se torna evangélico, pronto, ele isso, transformou, né? se tornou Cativo. moda, né? E tal.
Então, qualquer pessoa parece que, né, toma esse rótulo, né, sou evangélico, então já. Daniel Alves acabou de virar pregador lá. Então, principalmente dessas chamadas igrejas de parede preta, né? As igrejas da moda, que tem tudo é inglês, então não é mais o pessoal da recepção, é um nome em inglês, é um staff, É tem church, personal não é isso, igreja. personal a própria igreja, né? Não chama mais de igreja. Então tem tanto uma dessas expoentes é a Igreja Batista da Lagoinha, né? Hum. Em seus tentáculos em Orlando, tem aqui também no Rio de Janeiro, enfim. Tem um outro modo de fazer igreja para uma classe específica, né? Essas igrejas, elas aceitam, obviamente, elas não vão falar pobre aqui não entra, mas a gente entende qual que é a intenção da pregação, até da própria forma do pastor se apresentar. Acabou aquela coisa clássica do terno e gravata, é com jeans, é com a camiseta estilizada, é com corte de cabelo da moda, com óculos assim, com roupas e acessórios de marca, enfim. Também já é uma outra vertente aí do que se chamou de ser moda do evangelho, né? Bom, gente, eu acho que estamos bem, né, Carol? Super. Acho que a gente pode ir, então, Não sei se alguém, encerrando. se alguém quer É, fazer alguma consideração. será que alguém. Eu fiz uma pergunta aí no final pro Ed ou para a Liliane, porque aqui no Rio de Janeiro, então eu vou falar, há igrejas, e não só uma, em vários bairros de elite, entendeu? Então, como é que isso chega assim? Essa elite necessariamente não teve a mesma história, que é muito compreensível que a Liliane contou, mas visivelmente eles estão vindo basicamente ou de outras de comunidades católicas, é o que tudo indica. Foi mais ou menos o que eu acabei de dizer, né, o Eliette, sobre essas igrejas agora, até com a forma de se apresentar é diferente, mais moderna, né? O pastor não usa mais o terno, tem toda uma questão estável. Você vê que, majoritariamente, o público dessa igreja é branco de classe média, né? Falando da perspectiva do Rio, o público branco da classe média alta da Zona Sul, por assim dizer. Ao passo que as igrejas das periferias, a cor predominante é outra, né? É a população que o IBGE chama de população negra, que é composta de pretos e pardos. Então tem muito disso. Aí essas igrejas têm um outro tipo de visão de mundo. Acredito que eles ainda estão ancorados no que se chamou de teologia da prosperidade. Tem muito disso, né? Da questão da teologia da prosperidade. Porque o pastor passa a ser um coach, né? Então a ideia é a ideia que vem dos coaches, não necessariamente que vem de igrejas, tradicionalmente falando, né? Então é voltada para empresários, é voltada para a gente que quer empreender. Então acredito que ainda essas igrejas ainda estão ancoradas no que se chamou de teologia da prosperidade. Obrigada. Imagina. Eu acho que sempre a gente lembrando também que o meio evangélico no Brasil é absurdamente plural, né? É Exato. incrivelmente plural. E hoje, assim, ó, mesmo você conhecendo uma igreja, por exemplo, Assembleia de Deus, ou mesmo Batista, né? Você não sabe o que que você vai encontrar quando for numa igreja que está com o nome X. Você pode encontrar no meio batista, por exemplo, uma igreja completamente tradicional, dentro da tradição histórica batista, ou você pode encontrar uma parede preta, coach, né, com todo o apetrecho do neopentecostalismo. Não há mais uma certeza do que vem lá, porque a pluralidade realmente é muito grande. É por isso que o Ed falou bem, ele, olha, você tem determinados grupos evangélicos com esse foco, outros já não são, e assim vai, né? Então, é a cara do evangelicalismo brasileiro, assim, de tudo um pouco, dá para dizer assim. Obrigada. Bom, acho que a gente pode ir, né? Encaminhando para o fim. Eu agradeço muito ao André, ao Ed e à Liliane por essa troca, acho que foi riquíssimo. Tenho certeza que os nossos ouvintes também aproveitaram.
E amanhã tem mais, né, na programação do nosso evento, então convido a continuarem acompanhando. Amanhã a gente começa às 9 horas da manhã com a sessão temática 4, de título Memória, Ética e Representações do Trauma, onde teremos o professor Carl Schuster, da Universidade de Pernambuco, como debatedor. Então, espero ver vocês por lá. A gente vai mandar um e-mail hoje, outro amanhã também com a programação, então é só acessarem. E novamente, André, super obrigada pelas contribuições. Foi um prazer conhecer você. Espero que a gente possa estar junto em outras atividades aí. Eu acho que teve tudo a ver esse papo. E também Liliane e Ed aí, já colaboradores de tempo. Acho que continuar essa conversa em outros meios também para ver o que que a gente pode fazer com tudo isso que a gente está, enfim, conversando, pesquisando e vivendo. Então, super obrigada aos nossos ouvintes que estão aqui. Acho que sem a participação de vocês também não tem graça, né? Então, obrigada pela participação e uma boa tarde. Até breve. Boa tarde, obrigado. Até, Boa, obrigado pela obrigada. oportunidade, até breve. Obrigado, André, Até. obrigado, Liliane, Carol. Beijo, gente. Tchauzinho.